O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles irão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui na nossa comunidade matriz, vocês que nos acompanham de casa, pelo Facebook, pelo canal no YouTube, nós estamos tendo a graça, nesse 27º domingo do tempo comum, de celebrarmos a festa do nosso padroeiro, São Francisco de Assis. E eu costumo dizer que quando nós celebramos a vida de um santo, nós temos a oportunidade de olhar para a vida deste santo e fazer uma revisão também da nossa vida. Olhar a nossa trajetória, olhar o caminho feito até aqui, olhar a nossa postura enquanto cristãos e nos perguntarmos também se a nossa vida nessa experiência com Deus está seguindo a busca de uma santidade. Nós compreendemos que aqueles que se tornaram santos não nasceram santos, mas ao longo da vida, pelo seu testemunho, pela entrega de cada um desses santos, em busca da santidade, se tornaram então santos reconhecidos. E quando nós olhamos para os santos que existem na nossa igreja, nós precisamos ter clareza que a santidade também é para nós. Todos nós somos chamados a sermos santos. Em muitos momentos corremos o risco de olharmos para os altares das igrejas, contemplar a imagem de um santo, de uma santa, e achar algo tão distante de nós.
Não. A santidade é oferecida a todos. Ser santo é o desejo de Deus para nós, que nós sejamos santos. Sede santos, como vosso Pai que está nos céus é santo, a Sagrada Escritura vai nos dizer. Então, quando nós celebramos a vida de um santo, nós temos a oportunidade de olhar este caminho e nos questionar: como é que está o caminho da busca da santidade de eu, Padre Edson? Eu tenho trilhado este caminho de santidade? Eu tenho buscado este caminho de conversão? E basta olharmos para a vida de São Francisco, alguém que totalmente era da pá virada, podemos dizer assim, mas que na sua experiência com Deus, trilha um processo de conversão e se entrega por inteiro. A doação total pela causa do reino. A sua entrega em fazer o reino de Deus acontecer no mundo. E é este o pedido de Deus também para nós, neste caminho de santidade que nós trilhamos. E é interessante que é justamente isto que as leituras de hoje nos convidam a refletir. Então, quando nós olhamos a essência da liturgia da palavra deste domingo, nós vamos encontrar aqui a vinha do Senhor. Essa vinha que nós já estamos refletindo há alguns domingos. Se nós olharmos a liturgia da palavra de domingos anteriores, já fazem acho que uns 3 domingos mais ou menos, né, irmã? Que nós estamos aí nessa parábola da vinha e a cada domingo nos levando a refletir que somos chamados a servir esta vinha. E é interessante que justamente neste dia em que nossa paróquia celebra São Francisco de Assis, eis mais uma vez esse desejo de Deus, que cada um de nós assumamos de coração aberto este convite em servir em sua vinha. Quando nós olhamos para a primeira leitura, Isaías, ele faz o cântico da vinha. É assim que conhecemos esta passagem que foi proclamada hoje na primeira leitura, o cântico da vinha. Então ele relata, o profeta Isaías, desta vinha de um amigo, a qual este amigo preparou com tanto carinho e entregou a outros para cuidarem desta vinha. E a esperança deste amigo é que aqueles responsáveis em cuidar da vinha pudessem depois devolver ao dono bons frutos, boas uvas. E acontece justamente ao contrário. Alguns vão até dizer assim, alguns teólogos, que ao invés de colherem boas uvas, colheram uvas azedas. E aí quando nós olhamos esse cântico da vinha, nós compreendemos que o profeta está falando do próprio Deus. Este Deus que é o dono da vinha, que criou todas as coisas na sua mais bela perfeição e entregou aos cuidados dos homens. E ele confiava que os homens seriam capazes de cuidar bem de toda a obra criada por ele. E justamente por causa da liberdade, o livre-arbítrio que trazemos em nós, nós não cuidamos desta vinha que o Deus Criador confiou a nós. E aí Isaías também, quando ele relata e nos leva a refletir que ele está falando do Deus Criador, esta vinha confiada a nós, ele está se dirigindo ao povo de Israel, que ao invés de oferecerem bons frutos a Deus, ofereceram frutos ruins. E no final da leitura ele vai dizer: eu esperava frutos de justiça, de igualdade, de amor, e justamente é o contrário. Vocês oferecem frutos de injustiça, desamor, desrespeito até mesmo os mandamentos de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos esta passagem, podemos fazer uma pergunta a nós: e eu, Padre Edson, que tipo de frutos eu tenho produzido? Nesta missão que o Senhor confiou a mim em produzir bons frutos, que frutos eu tenho produzido? Que frutos eu tenho apresentado a Deus nesta missão que Ele confiou a mim? E aí quando nós
temos a oportunidade de olhar para a nossa vida. Nós vamos nos deparar muitas vezes com frutos colhidos por nós, apresentados a Deus, frutos que Deus não gostaria de receber de nós. Então eis essa oportunidade também para nós. Que frutos eu estou produzindo nesta vinha do Senhor? E aí é interessante que a segunda leitura que Paulo escreve aos Filipos, ele vai dizer justamente isso. Na experiência com Cristo ressuscitado, a fé professada pela comunidade, nós precisamos compreender que é necessário produzir frutos de igualdade, frutos do amor, frutos da justiça. E é justamente isso que São Francisco de Assis nos ajuda a refletir, olhando o seu testemunho de vida. E a oração de São Francisco nos leva a compreender muito bem isso. Onde existe o ódio, nós precisamos levar o quê? O amor. E muitas vezes não é isso que acontece. Se existe uma confusão até mesmo na experiência de comunidade, ao invés de nós sermos sinais da paz, da união, nós colocamos mais lenha na fogueira para gerar ainda mais confusão. E isso acontece na família, na convivência comunitária, na convivência fraterna. E nós somos chamados a levar o amor aonde existe o ódio, a levar a paz aonde existe a violência, a levar a alegria onde existe a tristeza, a sermos sinais de unidade entre nós, sermos sinais de luz no mundo. Nós somos chamados a sermos instrumentos da paz. Isso é produzir boas uvas. E será que nós, de alguma forma, estamos seguindo à risca a oração de São Francisco de Assis? Então, se nós pegarmos a liturgia da palavra hoje, pegarmos também a oração de São Francisco, está aqui uma bela reflexão. Que tipo de frutos eu estou produzindo? Eu estou sendo sinal de paz lá na minha casa, meu Deus do céu. Quando nós olhamos para as nossas famílias, ao invés de sermos sinais de paz dentro da casa, o que tem acontecido muito? Brigas, competições, luta pelo poder. Irmãos que estão brigando por causa de herança dos pais. Eu costumo dizer assim, mal enterrou os pais, lá no cemitério já estão brigando quem vai ficar com uma herança. Epa, nós precisamos ser sinal de paz, de amor, de misericórdia dentro de casa. E aí quando nós olhamos então o evangelho de hoje, Jesus vem com essa parábola, nos ajudando a concluir esta reflexão da vinha. E esta parábola deixa muito claro para nós que Jesus está falando da história da salvação. Quem é o dono da vinha? O padre já disse aqui, é o próprio Deus Criador. Este Deus que confiou a vinha aos homens, e aí esses homens se acharam donos demais. E parece que não está muito longe essa realidade nos nossos dias atuais, né? Existem pessoas que querem ser até maiores do que Deus. Estão querendo criar algo mais do que Deus, tendo o direito até de decidir quem pode ou quem não pode viver, querendo tomar o lugar do Criador. São aqueles que se acharam donos, e quando o dono mesmo mandou que fossem buscar os frutos, o que eles fizeram? Mataram cada um, apedrejaram. E aí vai dizer que por último então, este dono enviou o seu próprio filho. Quem foi o filho enviado ao mundo? Jesus Cristo. E que decepção, né? Porque quando o dono envia o filho, ele pensa assim, sendo meu filho, o próprio Deus encarnado, eles não irão fazer nada com ele. E o que acontece? Mataram o próprio Filho de Deus. E é interessante que quando nós olhamos a história da crucificação de Jesus, Jesus morreu por quê mesmo, Padre? Além de salvar a humanidade e nos redimir do pecado, mas Jesus foi morto
porque naquela época existiam poderosos, existia uma briga política, existia uma briga pelo poder, e eles tinham medo de Jesus ocupar este lugar. É justamente o que acontece na dinâmica da parábola. Então, quando nós olhamos o Evangelho, nós recordamos a trajetória da história da salvação. E aí então Jesus termina dizendo: mas no final, mesmo tendo matado o filho, o dono da vinha vai entregar a vinha ao povo que vai produzir bons frutos. Eu acho que aqui Jesus está contando conosco, hein, irmã? Acho que existe uma esperança aqui, né? Se não respeitaram nem o filho do dono, então o povo que ainda existe vai produzir bons frutos. E aí o padre termina a reflexão naquela pergunta que fiz agora há pouco: será que Jesus está feliz com os frutos que nós estamos produzindo? Eita, padre, dá até medo de fazer essa pergunta, hein? Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos refletir tudo isso. E olhando para a vida de São Francisco de Assis, vamos ser instrumentos da paz, do amor, da misericórdia. Não vamos produzir frutas azedas. O que existe de gente azeda à nossa volta não é brincadeira. Uai, padre, como assim? É verdade. Às vezes estamos na convivência com pessoas que ela é tão azeda que a gente quer cortar caminhos. Que não sejamos frutas azedas. Que não sejamos uvas azedas. Que sejamos sinais de paz, de misericórdia e de amor. Que as pessoas possam sentir Deus quando se aproximarem de nós. Que sejamos instrumentos da paz. Dentro de casa, mas também no mundo, aonde quer que estejamos. Então vamos rezar tudo isso no silêncio do nosso coração. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.